Quando a gente amamenta, a gente dá o nosso leite, mas a gente dá muita da nossa energia também, sabe? Sim. Existe uma drenagem. Então, tem hora que a gente está exausta. Sim. Então, a gente tem que trabalhar em equipe, tem que pedir ajuda. Senão, a gente fica muito cansada. E uma das coisas que mais abaixa a produção de leite é a exaustão. Podcast A Mãe! Olá, este é mais um episódio do Podcast A Mãe, nosso bate-papo sincero sobre maternidade real. Eu sou a Juliana Tiraboski e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é tão ligado à maternidade, tão intrinsecamente conectado à maternidade, que eu não sei nem como é que eu nunca dediquei um episódio só para falar disso. A gente vai falar hoje sobre amamentação e a minha convidada é a pediatra Luciana Herrero, que além de ser médica, também é consultora internacional de aleitamento materno pelo IBLCE, que é um instituto internacional nos Estados Unidos que forma consultores especialistas em amamentação. E ela também é autora dos livros Diário de Bordo. Eu até tenho aqui, na minha estante, alguns livros da série. Já recomendei eles aqui no podcast. E obrigada, Luciana, por ter vindo aqui hoje conversar com a gente. Prazer, eu que agradeço, Juliana, e é uma delícia falar sobre a amamentação, um tema tão importante, mas ainda cercado de tantos mitos e crenças, e também de tantos julgamentos. E a gente poder apoiar as mulheres que muitas vezes sonhavam e infelizmente não conseguiram aumentar por um motivo ou outro, como também poder incentivar e mostrar caminhos para aquelas que desejam e sonham realizar a amamentação, que ele é possível, sim, mas a gente tem que percorrer para alcançar o objetivo. Não é tão simples como parece na televisão, não. Sim, é um tema delicado, né? Porque, como você falou, a gente cria expectativas e geralmente acha que vai ser mais fácil do que realmente é, né? E é muito frustrante quando você não consegue amamentar ou tem muita dificuldade para amamentar, né? Então, a nossa ideia aqui é tentar tirar o máximo de dúvidas e ajudar as mulheres que estão se preparando, estão grávidas ou já estão amamentando, né? Eu queria começar te perguntando sobre o antes da amamentação, né? Quer dizer, a preparação na gravidez, porque a gente ouve falar um monte de coisa, né? Que é bom tomar sol no peito porque a pele fica, né, mais resistente, ou esfregar uma bucha no bico do peito para a pele ficar mais grossa e aí machucar menos, ou passar creme, pomada. O que tem de mito e verdade nisso? Assim, dá para preparar o peito antes da amamentação ou não é para fazer nada? Como é que é? Na verdade, já existe uma preparação natural do próprio corpo para o sucesso da amamentação. A maioria das mulheres percebem que sua areola fica maior, a areola fica mais escurecida. Então, a própria natureza já faz essa preparação. Hoje em dia, já tem que comprovam que não é necessário esfregar bucha, que não é adequado ficar movimentando e não é para ficar usando artifícios na gestação para preparar a mama. A real preparação que tem que ser feita, sim, é na parte de conhecimento sobre a técnica da amamentação, empoderamento dessa mulher sobre a sua própria capacidade de amamentar. Mas, assim, em alguns casos ainda é necessário, por exemplo, o banho de sol. Em alguns casos é necessário alguma intervenção na mama, mas são raros, não são a exceção. Por exemplo, uma mama que tem uma areola muito sensível, muito branquinha, e que nunca está exposta a nada, aí sim, ou uma areola que está patologicamente desidratada, que está muito ressecada, só nesses casos que a gente entra com algum hidratante, mas 99% dos casos, a natureza, ela faz o seu papel e a gente não precisa intervir. Então, na verdade, muito mais se vende, vira um comércio, do que há uma real necessidade. Existe uma alta medicalização da amamentação e que não é necessário, porque o corpo ele já faz o seu papel. Então, quer dizer, os casos em que vai precisar de uma preparação são muito, muito específicos, né? São específicos e são bem raros, na verdade. Então, assim, na dúvida, a mulher pode, o que ela pode fazer que seria benéfico para ela na gestação? Se ela tem algum lugar e se ela curte um solzinho, por que não, de vez em quando, não tomar um banho de sol de topless? Mal não vai fazer, certo? Isso é legal, mas é isso que vai fazer com que ela amamente melhor? Não, não é isso.
vai fazer com que ela tenha sucesso na amamentação, ela entender o que é o manejo da amamentação, ela entender o que é a fisiologia, a produção, o que é uma boa pega, como lidar com a ordenha, ela ter uma equipe de apoio no caso de dificuldades. Então, você ter um sol é uma coisa bacana, mas uma preparação ideal é uma preparação muito mais interna do que externa, não é na mama, do interior, buscando conhecimentos, fazendo cursos de amamentação durante a gestação, online, presenciais, você tendo essa preparação junto ao seu parceiro ou a sua parceira. Sempre o caso é que tem que se receber, porque, na verdade, é a família amamenta, né? A mulher amamenta, sim, mas o parceiro ou a parceira tem que amamentar de amor e de apoio à mulher para ela conseguir ter leite para amamentar o seu bebê. Existe, assim, um fluxo de energia. Uma mulher esvaziada, uma mulher que está sozinha, uma mulher que não recebe o apoio, é muito mais difícil para ela conseguir gerar a ocitocina necessária para ter uma boa ejeção de leite. Então, Nossa, por isso com que certeza. então, é desde a gestação, engravidar em família e já se preparar para amamentar desde a gestação também. E nesses casos assim raros em que precisa fazer alguma preparação, quem diagnostica isso? É o obstetra ou seria legal a mulher grávida já procurar um médico mais especializado em amamentação para ter toda essa orientação antes do parto? Não, se ela for fazer um curso de amamentação, ela pode já mostrar a mama para consultora de amamentação. Se ela vai ter uma doula, ela já pode mostrar para a própria doula, né? Mas se é alguma coisa mais grave, se está muito desidratada a pele, ela tem que procurar uma dermatologista, certo, né? Então, cada caso é um caso. Tá. Bom, aí tem toda essa preparação, então, pré-parto. Mas é importante citar uma coisa: passar pomada, passar hidratante na areola e no bico durante a gestação aumenta muito a chance de dar trauma mamilar, de dar fissuras do bebê acabar rasgando na hora de amamentar, porque deixa a pele muito suave e o bebê ele faz um esforço ali, existe uma pressão na hora de sugar, e aquela pele que o corpo fez todo um esforço para ficar firme, ficar resistente, na hora de a gente passar pomada, fica passando creme, a gente tira a resistência natural que o corpo teve todo o trabalho e a gente faz contra a amamentação. Ao passar hidratantes, pomadas e cremes na areola e no bico, a gente está dando um tiro no nosso pé, porque aí quando o bebê for para lá, está muito suave, está pouco resistente, e aí o bebê pode acabar sem querer, mesmo tendo uma boa pega, abrindo, né, uma fissura, um trauma mamilar. Tá, esse é um alerta importante, né, de não usar cremes e pomadas, né? E quando a amamentação já está acontecendo e o bico do peito está sensível, está machucado, nesse caso pode passar algum produto ou não? Raríssimas vezes eu indico uma pomada, porque a grande maioria das vezes a pomada faz a boca do bebê escorregar mais, e é porque ela tem no veículo dela, por mais que tenha uma vitamina, tenha alguma substância que ajude na cicatrização, são raros mesmo o caso que a gente indica. Muito melhor ela passar o próprio leite materno e ela mudar a posição de amamentar e ela melhorar a causa. Qual é a causa do machucado da mama? É uma pega inadequada, o bebê não está abocanhando o peito de uma forma correta. E aí, como é que a gente faz isso? Muitas vezes tem que avaliar com uma osteopata, que ela consegue eliminar tensões no bebê, e o bebê muda a forma de sugar, e com isso ele consegue muito bem parar de machucar, porque tem bebê que tem tensões e na hora de mamar ele começa a mordiscar a mama, ele mama mordendo. Então não é uma pomada que vai resolver uma questão que vem da tensão muscular do bebê. Então eu não sou a favor de usar pomada, eu sou muito mais a favor da gente ver o que está levando a esse machucado. É um mau posicionamento? O bebê, a mãe não está conseguindo segurar direito? É o bebê que está indo para uma mama que está muito cheia? Ou é, então, algum problema de tensão no bebê? Aí, nesses casos, a osteopatia crânio-sacral ajuda a aliviar as tensões através de uma massagem e soltar muito a musculatura e o bebê consegue mamar bem melhor. Certo.
E assim, no momento em que o bebê nasce, logo depois do parto, né, tem a tal da chamada Golden Hour, né, que seria a primeira hora de vida do bebê. E muitos, né, especialistas dizem que é importante ele amamentar já nessa primeira hora. Isso é verdade? Como é que funciona? Ah, com certeza. A hora sagrada, a hora de ouro, ela previne a mortalidade infantil das crianças e iriam diminuir muito a morte de muitas crianças se a gente tivesse o cuidado e se os hospitais, os profissionais de saúde, os protocolos clínicos tivessem a atenção e o respeito para essa hora. O que é essa hora sagrada? É a primeiros 90 minutos após o nascimento, o bebê está desperto, o bebê está ativo. Aí, nesses 90 minutos, o bebê estando desperto e ativo, se ele for colocado junto ao tórax da mãe, junto ao seio, ele vai sugar, ele vai ter a intenção de sugar. Isso favorece tanto a liberação dos hormônios para a descida do leite materno, quanto ele aprender a amamentar numa boa pega. Ele tem um instinto natural de aprender a ter uma boa abertura de boca. Existe toda uma sequência biológica que é favorecida para o sucesso da amamentação. Se esse bebê fica por algum motivo, seja institucional ou seja por algum motivo outro, lá no berçário, e ele vem 4 horas depois, esse bebê já está chumbado, ele está dormindo. Aí, o que acontece muitas vezes, esse bebê já não consegue amamentar, perdeu essa oportunidade desse primeiro imprint, dessa primeira amamentação, que é importante para forrar a boca e o ânus, inclusive. Tem pesquisas que mostram que o leite materno deveria ser, em todo ser humano, o primeiro alimento, porque ele faz um entapetamento, ele forra, tipo um carpete mesmo, da boca ao ânus, toda a velocidade, seja estômago, esôfago, intestino, e ele faz uma barreira de imunidade para que protegendo essa criança de vírus e bactérias. Então, essa criança tem muito menos chance de morrer de infecções. E a Golden Hour, ela favorece isso. Então, ela é muito... E também para a mãe, sem falar os benefícios para a mãe, que a Golden Hour ajuda a ter menos mortalidade materna por uma hemorragia do útero. Porque, às vezes, após uma cesárea, após um parto normal, o útero de algumas mulheres podem ter dificuldade de retornar, diminuir, de se contrair. E ao ter essa alimentação nos primeiros 90 minutos, já liberam hormônios que ajudam a esse processo, o que também causa vários benefícios para a mãe. Além da produção do leite facilitada, tem essa redução de adoecimento e de mortalidade por redução da hemorragia intrauterina. Nossa, que interessante isso. Então, é muito importante mesmo. Precisa ter uma mudança de cultura aí para as clínicas, os hospitais começarem a incentivar isso, né? Porque, eu não sei, meus filhos têm 8 anos. Então, de 8 anos para cá, deve ter mudado bastante, né? E não sei se hoje em dia, como é que os hospitais estão lidando com isso, mas eu tenho gêmeos, né? Então, daí foi uma situação diferente, porque a minha filha nasceu com um pouco de dificuldade para respirar, então já levaram ela para examinar. Meu filho também foi, né, ser examinado e tal. E, assim, eu só fui vê-los muitas horas depois, né? E tive bastante dificuldade de amamentar no início. Talvez isso tenha influenciado também. No caso de gemelar, quando tem alguma dificuldade respiratória, claro, se justifica que a gente vai atender o bebê, né? Qualquer problema de saúde, a gente vai atender primeiro a respiração do bebê para depois colocá-lo. Mas nos casos de bebês saudáveis, não há por que não colocar sobre a mãe, seja no parto normal, seja na cesariana. Tá, tanto faz a via de parto. Depende. Inclusive, nas cesarianas feitas com profissionais que têm esse olhar mais respeitoso e humanizado, eles já colocam todos os eletrodos nas costas e liberam um dos braços. Tá. Para que quando acontece, né, tem o parto, já coloca o bebê aqui, a mãe tenha um braço, porque o outro braço vai estar no esfígma, vai estar sendo ocupado. Mas um dos braços, a mãe tem o acesso para poder segurar seu filho, mesmo nas cesarianas. Então, assim, passam por baixo, tem um campus, eles tiram da barriga e passam por baixo do campus cirúrgico e põem o bebê. Olha. Então, da via de parto, a hora sagrada, ela deveria ser rotina. E, na verdade, nos hospitais amigos da criança, que tem hospitais do SUS,
que tem um credenciamento como Hospital Amigo da Criança, eles são obrigatórios, eles fazem isso. Ah, tá, entendi. Muitas vezes eles são muito mais evoluídos em amamentação, em humanização, do que hospitais privados e particulares que a gente paga muito caro. Tá. Porque entra já numa rotina hospitalar que nem sempre é amiga do bebê ou da criança, é amiga muitas vezes do hospital, do médico, e infelizmente a Golden Hour não é respeitada. Super importante isso que você falou para as mães que estão ouvindo a gente, para saberem, primeiro, elas podem procurar esses hospitais amigos da criança, né, na rede pública, ou mesmo se elas optarem por ter o bebê num hospital particular, que conversem com seus médicos antes, né, e já combinem como é que vai ser pós-parto, já exijam, né, que seja cumprida essa hora, claro, se não tiver nenhuma intercorrência no parto, mas que façam valer esse direito, né. E aí, logo que o bebê nasce, você falou que quando ele vem direto para a mãe, é mais fácil dele acertar a pega, né? Se a mãe tiver dificuldade de pega, quem que ensina a mãe a amamentar nesse primeiro momento? São as enfermeiras do hospital? Olha, é muito importante que a mãe já tivesse feito a preparação num curso, né? Tá. Esse seria o cenário ideal, né? Esse seria o cenário ideal, porque cada enfermeira vai dar uma dica diferente, cada uma que entrar vai dar um palpite, senão ela fica muito à deriva, sabe? Cada um fala uma coisa, se a mãe não estuda, se a mãe não tem alguém, ou se a mãe não tem um apoio, ela fica à deriva dos palpites. Se cada enfermeira que vem dá um palpite, ela fica com uma bolinha de ping-pong. Uma fala para botar o braço para trás, a outra fala para botar o braço na frente, a outra fala isso, a outra fala aquilo. Então, por isso que eu falei que a melhor preparação que tem para amamentação é você estudar e fazer um curso na gestação, ou então, por exemplo, meu canal do YouTube, Doutora Luciana Herrero, tem vários vídeos lá, uma playlist, mais de 100 vídeos de amamentação, inclusive com mini aulas de amamentação que mostra, pega posição, ordenha. A pessoa pode fazer um curso ali, se você assistir todos, vai dar horas e horas. A pessoa tem que se preparar, sem embasamento. As enfermeiras ajudam? Algumas ajudam, outras atrapalham. Depende de cada uma. E vai ter hospital que já vai querer dar mamadeira, o que é um crime. Porque mesmo nos bebês que tenham dificuldade, mesmo os bebês gemelares, mesmo bebês prematuros, o ideal é que seja dado o leite materno, ou se for o caso de último caso, uma fórmula no copinho, e nunca na mamadeira. Porque se for dada mamadeira, o recém-nascido não vai aprender a sugar na mama. A pegada é totalmente diferente, né? Do bico da mamadeira. Totalmente diferente. Aprender a dirigir é quase como você aprender um navio para um avião. Não dá. Ou você aprende um, você aprende outro. Se você corre muito risco de misturar. Quando você aprende a mamadeira, né? Quando o bebê está mamando mamadeira, a língua do bebê tem que ir para trás para segurar o leite para não entrar no pulmão, porque ele não controla o leite. A vazão, ela é involuntária. Não é ele que está controlando, então ele tem que lidar com todo aquele volume que está caindo. A frequência respiratória sobe, a frequência cardíaca sobe. Quem é que está mais tranquilinha? A mãe que está vendo quanto que ele está mamando. Mas para o bebê, a mamadeira não é uma coisa tranquila e nem uma coisa feliz. Para eles, isso já foi provado em pesquisa científica, porque não é ele que está tendo o controle. Quando está no peito, o bebê põe a língua para frente e faz movimentos de barquinho, de ordenha da mama. Nesse caso, ele respira quando quer, ele suga quando quer, ele controla, ele comanda. Então, a frequência respiratória e cardíaca está mais leve, mais tranquila. Por quê? Porque ele está controlando a situação. No intermediário, caso o peito não seja possível, existe o copinho, que é como uma xícara de café, que a gente pode dar transparente, de preferência, com a boquinha virada para fora. Esses copinhos a gente encaixa na boquinha do bebê e deixa o bebê vir buscar com a língua o leite, tipo um gatinho. Quando mama de gatinho, vai? Ou na colher dosadora, bebê mama de gatinho. Na colher dosadora. É uma colher dosadora, uma colher que tem um volume que você consegue jogar assim, chama colher dosadora. Certo. Bebê mama de gatinho, quando o bebê mama de gatinho, é ele que está controlando com a língua para frente, também é mais tranquilo. O grande problema, o grande vilão da amamentação se chama mamadeira.
Certo. A grande amante que quebra o casamento, destrói a amamentação, é a mamadeira e também depois é a chupeta. Mas em primeiro lugar é a mamadeira. Então a gente tem que entender que para o bebê é muito difícil ele compatibilizar a mamadeira e a amamentação. Entrou com a mamadeira, aí engrossou o caldo. Já dificulta muito mais. Muito, porque o bebê, ele não, a língua fica mole, ele não sabe onde enfiar a língua, aí de repente coloca um peito na boca dele e ele não sabe onde enfiar a língua, ele não sabe mais fazer o movimento de sucção, ele começa a ficar desesperado, chorar, aí o bebê fica super irritado, e a mãe fica chorando porque fala, meu bebê não me quer, eu tô pondo o peito na boca dele, ele não me quer, mas ele não é que ele não quer, ele não sabe mamar no peito porque você tem mamadeira. Isso chama confusão de bico, esse é o nome técnico, porque o bebê está desaprendendo a usar o peito da mãe por causa que ele está recebendo outros bicos de plástico. Infelizmente, é a causa número 1 de desmame. Por ignorância nossa, por estímulo social, porque a sociedade enfia mamadeira na gente, né? Bom, ficou alerta, então, evitar a mamadeira a todos os custos, né? Bom, alerta, se você tá nos ouvindo, né? Eu nunca dei de presente para uma gestante uma mamadeira. Ou nunca põe num kit de uma empresa uma mamadeira e uma chupeta. Se você dá isso para alguém, você está falando para ela assim, você não é capaz de amamentar, tá aqui o seu STEP. Você já está dando para ela certificado de incompetência. Não. Agora, quem não quer amamentar, tudo bem, a mamadeira é uma possibilidade, né? Desde que seja dada com respeito também, respeitando os sinais de necessidade do bebê. E não uma coisa violenta para o bebê. Bom, e aí, assim, uma vez resolvida a questão da pega, se o bebê estiver mamando bem, tem a questão da livre demanda ou mamar em horários mais ou menos regulares, né? O que você recomenda? Eu recomendo, que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que a Sociedade Brasileira recomenda e a Sociedade Americana recomenda. Ou seja, o mundo recomenda. Sim, todo mundo. Todo mundo que estuda e que minimamente entende da amamentação sabe que leite materno é em livre demanda, de dia e de noite. Mas como assim? Por quê? Porque quando o bebê estava no útero, ele não tinha relógio, ele recebia os alimentos por via sanguínea, né? Ele recebia pelo útero, pelo próprio cordão umbilical. Quando o bebê nasce, o leite materno continua sendo a extensão dele com a mãe. Ele não tem relógio ainda para saber. E até porque o peito é onde ele tem o conforto e ele busca não só comida, mas ele busca matar a sede, ele busca aliviar o cansaço, ele busca dormir. O peito é igual a gente para gastar dinheiro. Então, por exemplo, você só pode gastar dinheiro de 3 em 3 horas ou então a cada 3 dias por mês. Está proibido gastar dinheiro que não seja de 3 dias por mês. Só a cada 3 dias no mês. Você daria conta? Claro que não. Claro tem dia que paga aluguel, tem dia que você tem que pagar água, tem dia que você tem que comprar comida. O peito é a mesma coisa, é igual a gente. Dinheiro, bebê é o peito. Ele tem múltiplas funções. Ele não é o sinônimo de uma lata. Ele é muito mais rico. O peito para o bebê, ele é como se fosse um mundo, a continuação do útero. Ele é o ninho que acolhe. Então, para a mãe, né, que principalmente primeira viagem, está meio chegando de paraquedas na maternidade, ela é estranha, porque o bebê gruda e não quer sair. E tem momentos e tem dias que o bebê vira um piercing de mama. Sim. Nossa, piercing não quer sair. Mas por quê? Porque aquele bebê está tendo um estirão de crescimento. Naquela semana, o corpo dele está demandando uma quantidade maior de calorias, porque ele tem que crescer naquela semana 3 centímetros. Então, o corpo exige internamente do bebê e desperta uma fome maior. E a mãe sempre acha que o problema é o leite e sempre acha que o problema é dela e que ela produz pouco. A mãe, como a gente tem baixa autoestima e muita culpa, a gente nunca entende, dificilmente entender, que é olhar de uma forma racional. Não, meu bebê está tendo um estirão, então por isso que ele está solicitando mais. Não é porque o meu peito, de repente, ficou fraco ou meu leite que secou. Se a gente tivesse esse entendimento, se a gente confiasse mais no nosso taco e deixasse o bebê colocar, ser o DJ, a gente tem que deixar seu bebê ser o DJ da festa. Tem dias que o bebê realmente vai fazer intervalos, só depois de 2, 3 meses, tá?
Antes de 3 meses, não tem intervalo. Mas porque o bebê ainda está virando caos. O bebê, nos primeiros 90 dias, ele está vivendo uma fase que chama gestação extraútero. É um caos dentro dele, ele ainda não tem os hormônios direito, que fazem dormir, acordar, ele não sabe que é dia e é noite, então não tem intervalos regulares. Mas quando o bebê passa de 90 dias, aí sim o bebê vai mostrando para a gente quais são os intervalos de mamada, o bebê vai mostrando para a gente que horas prefere, que horas não prefere, como é a rotina dele. Então, assim, nós não temos que impor a rotina para o bebê. Isso vai acontecer. E quando isso acontecer, a gente tem que ficar muito tranquilo, porque o bebê está amadurecendo. Ah, mas o meu bebê vai ficar manhoso. Muita gente tem medo do bebê criar vício de comportamento e ficar manhoso. Isso não existe nos primeiros 6 meses de vida. Nos primeiros 6 meses de vida, o cérebro do bebê é tão imaturo que o bebê não consegue aprender a manipular. Ele reage a necessidades. Depois de 6 meses, o bebê começa a aprender. Se eu fizer isso, ela me dá aquilo. Mas, quando o bebê é muito pequenininho, nos primeiros 6 meses, o bebê ele só reage a instintos, necessidades e desconforto. Ele não tem essa capacidade de perceber, então, que uma ação dele leva a uma reação da mãe. Ou do pai, enfim. Não, ele não cria manha nos primeiros 6 meses. Certo. E é por isso que ele pode dar leite, deve dar leite materno e colo em livre demanda. Então, o ideal é sling, que é aquele pano que a gente segura o bebê. O ideal é a gente se permitir, sabe? Se estiver muito cansado para você, pedir para alguém segurar, né? Pedir ajuda para alguém, porque realmente então nada melhor para aumentar a produção de leite que a gente pedir ajuda para alguém e dormir 45 minutos, cochilar. Sabe quando a gente cochila, o leite vem, porque ao a gente relaxar é uma bênção. Então é livre demanda, sim, e não é para a gente ficar ouvindo as pessoas e palpiteiros que falam que vai ficar manhoso. Isso não existe. Certo. E recado importante também para a rede de apoio, né? Então, o pai da criança, avós, tios, amigos, quem puder ajudar nesse momento é super importante, né? Com certeza, super importante. E por isso que a gente fala, a mulher é 50% responsável pelo sucesso da amamentação. Os outros 50% não é a mulher só. É quem? É o casal, é a avó, é a rede de apoio. A gente não deve jogar a culpa na mulher, porque muitas mulheres não amamentam porque elas estão sozinhas. Elas estão muito solitárias e a gente não deve fazer isso com ela. Por isso eu nunca devo julgar e procuro nunca julgar a mulher que não conseguiu amamentar. A gente tem que acolher, porque ainda mais as que sonhavam, porque não é fácil, sabe? E não é fácil, principalmente gemelar. Então, Jesus, os bebês gemelares, não, ou os bebês muito pequenos, né? Não é que a mãe não produza o leite materno, não seja capaz de produzir. É quando o bebê é muito pequenininho, ele muitas vezes tem uma certa dificuldade de sugar a mama a ponto de conseguir extrair a quantidade de leite suficiente para que se mantenha uma alta produção mamária. O leite materno, a nossa mama, ela é como se fosse uma fábrica. Ela funciona a partir de ordens de pedido. Quanto mais a gente tira o leite, mais leite é produzido. Se o bebê tem uma sucção ineficiente, não é muito boa, não consegue tirar o que ele precisa, a mama entende que alguém não precisa mamar, não está sendo muito utilizado, então não produz muito. Então, é muito importante que a gente trabalhe as sucções do bebê, porque normalmente a gente fica julgando o nosso leite. Ah, meu leite é ruim, meu leite é pouco. Não, tem que avaliar por que isso está acontecendo. Será que o bebê está conseguindo sugar de uma forma eficaz? Será que a técnica de pega do bebê está bom? Então, assim, normalmente o olhar só vem recriminando e autocrítica para o leite materno, em vez de vir uma ajuda prática na resolução das dificuldades reais, que é isso que faz toda a diferença. Então, por isso que a gente não pode... E os profissionais muitas vezes não ajudam. São raros pediatras que têm conhecimento técnico em amamentação para avaliar uma pega, para dar uma... e para orientar um osteopata. Quantos pediatras
orientariam para um bebê prematuro ou para um gemelar um osteopata. Só que os gemelares são, por exemplo, os que mais precisam, porque eles estavam os dois lá naquele espaço super apertado. Nunca ninguém Então, me falou disso. Nunca, nenhum pediatra, ou nem no hospital, nem depois, nunca ninguém me falou para eu consultar um osteopata. O que é mais fácil para ele? Pegar a caneta e prescrever um NAM para você, não encher as paciências. Eu já saí do hospital com a prescrição da fórmula, porque já pressupõe que você não vai conseguir amamentar, ainda mais mãe de gêmeos, né? Já saí com a fórmula na mão. Eu amamentei por insistência minha. Já sai com atestado de incompetência, né? Sim, você que total. teve. Então, porque também existe um marketing por trás. Existe até pouco tempo os pediatras ganhavam dinheiro para dar fórmula, ganhavam congresso até hoje. O maior congresso de pediatria é da Nestlé. Congresso Nacional do Brasil é da Nestlé. A Sociedade Brasileira de Pediatria é patrocinada pela Nestlé. Isso aí não tem sentido. É um marketing pesado, né? É um marketing terrível. Então, assim, a amamentação é lutar contra isso. E a gente, são poucos os pediatras que realmente abraçam essa causa. Não vou falar que eu não prescrevo fórmula, não. Quando há necessidade, a gente tem que prescrever, a gente não pode ser xiita, mas nunca prescrevo numa mamadeira, porque eu sei que a mamadeira vai fazer largar o peito. A gente não é o caso de demonizar as fórmulas, né? Elas existem por um propósito, elas têm a função delas, né? Mas a prescrição a rodo delas sem a necessidade acontece o tempo todo, né? E também existem casos que a mulher está tão emocionalmente fragilizada e ela está tão sem rede de apoio que às vezes em alguns dias eu preciso, por exemplo, o leite não desceu, foi uma cesariana de urgência, ela não está com rede de apoio, papapá. Em alguns casos, às vezes eu preciso entrar com a fórmula. Olha, né, eu entro com a fórmula alguns dias para que essa mulher se sinta empoderada e aí ela consiga se acalmar e consiga produzir e aí a gente vai tirando. Então, a fórmula pode servir de muleta, ela pode servir num caso onde uma mulher tenha um problema real de baixíssima produção, que na verdade é super raro. Uma mulher que não produz leite materno é muito raro. Eu, por exemplo, eu tive que usar a fórmula. Eu não demonizo a fórmula, eu agradeço a Deus a existência da fórmula. Eu tinha feito uma cirurgia reconstrutora da minha mama. Então, eu tinha menos tecido mamário. Mesmo assim, eu usei fórmula com a minha pequena e amamentei até 2 anos. Você então, usou assim, como um apoio no início para você depois conseguir suprir só com eu usei 6 meses, só que eu usei na relactação. Eu usei com sonda. Nos primeiros 6 meses, porque meu corpo não era capaz de produzir exclusivamente tudo que minha filha precisava. Então, eu precisava de 30% a mais, assim, um toque a mais. E aí, eu usei essa fórmula, mas eu usei na sonda de relactação. Eu nunca dei a mamãe. E aí, quando fez 6 meses, eu falei tchau para a fórmula, fiquei com a comida e o meu peito, e foi suficiente. E aí, eu consegui amamentar 2 anos. Então, eu não sou contra a fórmula, eu sou contra a mamadeira, porque a mamadeira, ela causa desmame. Eu sou contra a chupeta causa desmame. A fórmula é como um antibiótico, ela é muito abençoado, antibióticos são abençoados, mas ela tem hora, data e lugar. É como se fosse um remédio, então, né? Tem que dar nos casos em que realmente precisa, né? Exatamente. Exatamente. É isso que eu penso. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos sonhos de amamentação acabam por baixa autoconfiança da mulher entrando com a fórmula como se fosse salvar. E às vezes era só um ajuste de manejo, às vezes ela só estava precisando de uma livre demanda, às vezes essa mulher só estava precisando dormir ou de alguém que pudesse acolher ela. Ela só precisava de um apoio. Ela só precisava falar, não, confia em você, que vai dar certo. E muitas vezes é o que ela não recebeu. Sim. Entendeu? Verdade. Bom, eu só consegui amamentar os meus até 1 ano e pouco, porque eu tive muita ajuda. Então, isso que você falou é total verdade. Imagina, eu jamais conseguiria amamentar gêmeos até 1 ano e pouco se não tivesse
toda uma estrutura ali me ajudando, né? De família, rede de apoio. Agora, eu queria te perguntar o seguinte: existem alimentos que ajudam a produzir mais leite, ou aqueles chás, tem o chá da mamãe, chá que ajuda na lactação, ou alimentos que dizem que ajudam a produzir mais leite? Isso é mito ou tem alguma ciência por trás disso? Eu vou contar uma história antes de explicar a parte técnica. Tá. Uma vez eu estava numa roda de gestante num bairro simples, né? Que eu já trabalhei como médica da zona rural, já trabalhei médica de postinho, pediatra de postinho. E aí, dessas vezes, eu estava fazendo um grupo de gestante e mãe com bebê, né? Grupo de amamentação. E aí, uma mãe virou para mim e falou assim: doutora, eu já sei o que faz o meu leite bombar, um monte de leite. Eu falei: o quê? Pipoca. Doutor, pipoca. Quando meu maridinho chega em casa, eu tô no sofá amamentando meu bebê, e meu maridinho vai para a cozinha fazer a pipoca, que ele sabe que eu gosto. Na hora que eu escuto o barulhinho da pipoca, o meu leite jorra, chega a molhar o rostinho do meu bebê. Aí eu parei, perguntei para as outras assim: gente, é a pipoca? É a pipoca? Não, é o amor, doutora. Ela se sentiu amada. Então, na verdade, o que realmente aumenta a produção de leite, nós nos sentimos amada. Para a gente ter produção de leite, são 2 hormônios, é a ocitocina e a prolactina, tá? A prolactina precisa do estímulo e do esvaziamento mamário. Lembra que eu te falei de esgotar a mama? Quanto mais esvaziar a mama, mais produz. Essa é a prolactina. Precisa de uma boa pega, esgotar a mama, esvaziar ao máximo. Por isso, pode ser na boca do bebê ou pode ser com ordenha manual ou bomba elétrica, não bomba manual. O outro hormônio que controla a amamentação, que só tem na espécie humana, não tem nos outros animais é só a prolactina. Era fácil resolver, né? Mas a espécie humana tem um segundo hormônio que é a pegadinha, que é a ocitocina. Esse segundo hormônio, ele depende do quê? Exatamente dos fatores emocionais. Para ter ocitocina e para ter ejeção de leite saindo da mama, precisa necessariamente que essa mulher acredite no leite dela, precisa que ela se sinta acolhida, ela precisa ter vínculo com aquele bebê, ela precisa ter prazer em amamentar, ela precisa curtir aquele momento. Se ela está recebendo violência, se ela está sozinha, se ela está com dor, a ocitocina tudo vai caindo e a ejeção de leite não vai saindo. E se não sai leite, a produção cai. Então, eu não acredito, e as pesquisas científicas não comprovaram que existe um alimento milagroso. O que realmente é milagroso é nós termos alta ocitocina e alta prolactina. Não adianta comer alimentos, não é o alimento que vai te dar isso. É você ter isso do seu núcleo. Então, por exemplo, ter alguém que passa um carinho, ter alguém que... Lembra que eu te falei que precisa que o marido ou a companheira amamente a moça, a nutriz de amor, para nutrir ter leite? Então, assim, doutora Lu, mas os chás? Os chás, muitas vezes, têm um efeito placebo, que a mãe se sente fazendo algo, então também trabalha na ocitocina, porque ela se sente como movimentando algo. E também tem os chás que acalmam a mulher. Tem alguns chás que trabalham no emocional dela, que também ajuda a ocitocina. Existem algumas substâncias sendo estudadas, como o fenogrego, algumas outras, mas as pesquisas de as pesquisas de boa qualidade, não é que são taxativas, não. Elas são bem controversas. Então, como consultora internacional, eu não indico, né? Se eu fosse comadre, é uma coisa. Mas como consultora internacional, o que eu vou te falar é assim: invista no acolhimento, invista no empoderamento, invista no conhecimento técnico, na livre demanda, e dê a ela um chá que é maravilhoso para aumentar, o melhor chá de todos. Até gravei um vídeo no meu canal do YouTube essa semana, que vai para o ar semana que vem. É o chá da autoconfiança. Esse chá... Isso é o mais importante, né? É o mais importante.
Quer dizer, tá? então, esses alimentos, os chás e tal, se a Nutri se sentir bem consumindo, se é uma coisa que deixa ela feliz, não tem contraindicação, mas não tem uma comprovação científica, seria isso? Então, tem que pesquisar, porque algumas substâncias podem fazer mal para o bebê. Então, Certo. tem o Ministério da Saúde que ele chama aleitamento e uso de drogas. É uma apostila Certo. do Ministério da Saúde que toda mãe que amamenta deve abrir e consultar antes de tomar qualquer remédio. E lá tem algumas substâncias que são chamadas de galactogogos, né? Que favorecem. Agora, assim, conta para mim, não é muito mais fácil um médico prescrever caneta de novo? Ah, vai lá e toma esse remedinho aqui, tipo Plasil, do que ele te ensinar a amamentar, do que ele explicar tudo que eu estou explicando? É muito mais difícil aprender a amamentar, né, de fato. Ele tem um monte de efeitos extrapiramidais que pode deixar a mulher grogue, pode passar efeito para o bebê, pode, inclusive, já teve casos de acidentes graves, porque deixa a mulher mais sonolenta. Imagina uma mulher no pós-parto, já está dormindo em Já pé, tá você toma sonolenta, né? que já pode ter mais complicações neurológicas. Estava muito na moda aquele outro remédio que era para problemas psiquiátricos para aumentar a produção de leite. Você vai tomar um remédio para psiquiatria para aumentar seu leite? Me poupe, olha a Sendo que tem bomba! tantas outras coisas que você pode fazer que não tem nada de medicação, né? Então, assim, é muito melhor você tomar um chá da mamãe, da Veleda, é muito melhor você buscar as coisas mais naturais e trabalhar na base. Eu gosto sempre de ir a fundo. O que é a causa? Vamos trabalhar numa terapia? Vamos conversar com uma terapeuta? Vamos dormir? Vamos buscar rede de apoio? Vamos tentar outras causas. Não é milagre. E isso que você falou dessa apostila do Ministério é muito importante, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos tomar muito cuidado com remédios e com o que vocês tomam, né? Inclusive, remédios naturais, né? Não estou falando desses chás que são específicos para mães, para lactantes, enfim. Mas estou falando de remédios naturais mesmo, que muita gente acha que tudo bem tomar porque é natural. E tem um monte de caso aí de gente que tem muitos problemas de saúde por causa dessas substâncias, né? Então, é sempre bom consultar. Pode passar pelo leite materno e ir para o fígado do bebê. Então, a gente sempre tem que consultar. É um link que você pode baixar do Ministério da Saúde, que é amamentação e uso de drogas, e também tem um aplicativo de alguns aplicativos de celular que também dá para baixar e consultar medicamentos, né? Tá, então esse alerta aí também, né? Para sempre consultar antes de tomar qualquer coisa, né? Consultar seu médico ou olhar esse link. A maioria dos médicos nem sabem. É bom mostrar para o médico, mostrar para ele esse link, viu? Então vai direto no link. Ju, a amamentação é terra de ninguém. O pediatra sabe mais, mas o ginecologista muitas vezes acha que é questão de pós-venda, que ele já fez o parto e o pediatra. Mas se o pediatra ele é a favor de canetar a fórmula e da facilidade, então ele não vai se interessar pela amamentação e a mulher está sozinha. Então é muito importante se empoderar. Então eu acho que no meu canal do YouTube eu falo, a minha missão é tornar cada mulher um pouco pediatra dos filhos dela. A gente tem que saber e tem que estudar. É nosso interesse em primeiro lugar. Até para questionar se o pediatra... Quantos pediatras não chegaram para minhas seguidoras falando que o leite dela é fraco? Não existe leite fraco. Não existe. Nenhuma mulher da África. E esse é um mito que a gente fala e fala e fala. Não existe leite fraco. E continua, né? Fraco. Não existe. Existe uma técnica adequada. Ela estava dando... Essa mãe que recebeu isso, ela estava dando os 2 peitos na mesma mamada. E não se recomenda. A gente recomenda dar uma mama. Você primeiro ordenha um pouco para a areola ficar bem flexível para o bebê ter uma boa pega. Depois você coloca o bebê nessa mama e esgota essa mama, porque o leite que é do final da mamada, conforme o bebê vai mamando, o tempo for passando, vai liberando mais gordura durante a mamada. Então, o leite do final, comparado ao leite do começo, ele é mais gordo. Tá. Entendeu? A gente chama de leite anterior e posterior. Não é que são 2 tipos de leite. Não, é o mesmo leite, só que durante a amamentação vai sendo liberado gorduras durante a mamada. Um pouco de um lado, um pouco do outro, não deu tempo de liberar as gorduras. Então, a bebê fica mais com fome. Então, isso tem mestrados, feitos inclusive de uma amiga nossa, querida Celestina, e ela tese de mestrado aprovado, e enfim, isso existe.
Existe. Porque eu ouvi falar que não existe leite anterior e posterior. Gente, pode ser que não seja esse nome, mas existe uma diferença na composição do leite que inicia para o leite do final. Então, não se justifica trocar de mama no meio, em cada mamada. A não ser que o bebê seja maior, como o seu, já está com 1 ano e pouco, né? Estava com 1 ano e pouco, já mamou toda uma mama e ele quer um pouco de sobremesa na outra. Mas é tipo um charme. Não, num bebê pequeno, você cortar uma mamada numa mama para passar para outra. Tem pessoas, às vezes, que falam, tô dando um peito. Quando o outro começa a vazar, eu pulo pro outro. Não façam isso. Esgota uma mama primeiro, né? Eu sempre falo assim, quantos sacos de arroz você tem aberto na sua casa? Ou quantas panelas de arroz você faz? Eu faço uma panela de arroz de cada vez. Então, em cima tem um arroz mais branquinho, mas lá no fundo não tem aquele arroz que fica rapinha, que tem a gordura que é mais gostosa? O leite materno no peito é a mesma coisa. Em cima tem o mais leve, que tem menos gordura, mas lá no fundo do peito, tipo no final, quando você vai comendo, vai ficando mais a gordura embaixo. Então, eu dou esses exemplos para que as mulheres enxerguem e entendam o quanto é importante a gente entender de técnica. Mas se a gente não faz isso na gestação, tá vendo como a preparação tem que ser na gravidez? Tem que ler livros, Eu tenho meu 3º livro, que eu não estou vendo na sua estante, depois tem um que até mandar aí, é o Diário de Bordo de Bebê, que é esse meu rosinho. Não tenho, eu tenho o do parto da família grávida. Aqui para você ver, ó. Esse aqui, ó, Diário de Bordo de Bebê. Ele fala sobre amamentação, cuidados com o bebê, ele fala sobre choro, cólica, sono, todo um manual nos primeiros 3 meses de vida do bebê, né? Para que essa mãe possa ficar menos perdida. Mas quando tem que ler? Não tem que ler quando o bebê nasce, tem que ler na gestação. Até porque depois que nasce você vai estar tão, né, atarantada com tanta coisa, não dormindo direito, que não vai dar para você sentar e estudar, né? Tem que ser na gestação mesmo. E ele tem na versão digital e tem na versão de papel, que ele é todo diagramado diferente, né? É o diário de bordo do bebê. Então, assim, essa é a melhor preparação. Traz tranquilidade. E o marido tem que ler também, ou a parceira, porque é responsabilidade deles. Da família inteira, né? A avó. Hoje eu atendi uma avó no meu WhatsApp. Ela era minha cabeleireira de muitos anos. Nossa, desde que eu tinha 15 anos. E faz um tempão que eu não falava com ela, mas adoro ela, de paixão, a Clara. E um beijo, Clara. Aí ela me fala, a minha netinha nasceu, o leite não desceu, Lu. Eu falei, olha, quando foi? Nasceu ontem de cesariana. Então, isso pode acontecer. A cesariana, ela é muito mais difícil para descer o leite, porque o corpo leva um susto, né? Não teve trabalho de parto. Quando passou por toda a preparação antes, né, do parto. A melhor coisa que tem é ter um trabalho de parto. Mesmo que tenha a via alta, que saia pela barriga, o trabalho de parto é muito bom para o corpo do bebê, para o corpo da mãe. Então, esperar sair a rolha, o tampão, esperar as primeiras contrações, isso é muito rico, muito saudável. Sempre que for possível, é importantíssimo, porque senão pode acontecer um pouco da demora da descida do leite, né? E aí eu falei, não mamadeira, vamos deixar mamar o colostro, vamos esperar, que às vezes demora um pouco, mas o leite branco, né, que chega. E aí, quando chega, é um monte, né, Ju? Eu passei por isso, assim, de demorar para descer e, né, ficar preocupada, eles vão ficar com fome, vão ficar com hipoglicemia. Assim, na época eu não tinha tanta informação quanto eu tenho hoje, né? Eles não usaram mamadeira assim logo de início, mas deram fórmula já na maternidade mesmo, no copinho para um. Na verdade, minha filha ficou na UTI uns dias e lá era mamadeira. Mas o meu filho não, que ficou no berçário, né? Mas davam no copinho a fórmula. E assim, eu vou bancar? Fala, não quero, vai ficar só no peito, só que o leite não descia. Você, né, mãe de primeira viagem, fica super insegura, né? E nesses casos, assim, então, de cesárea, que demora o leite para descer, pode esperar o leite descer? O bebê pode ficar quanto tempo sem mamar? Depende. Se o bebê estava internado, ele tem que tomar mesmo. E o único erro que o hospital fez é porque ele deveria ter te orientado a ordenhar sua mama a cada 3 horas para estimular a descida. Então, eles deveriam ter acolhido você para estimular a sua descida. Eles até me mandaram assim, para o banco de leite para tentar começar a tirar. Demorou para começar a sair, mas eu não fui muito bem orientada mesmo. Acho que faltou
explicar melhor, assim, o processo. E aí, o que eles deveriam ter feito é não ter dado a mamadeira. O errado foi a questão da mamadeira. Mas mesmo na UTI? Porque ela estava na UTI. É mesmo na UTI. O bebê é Uhum. capaz de sugar. Ele pode sugar por sonda, ele pode sugar mesmo na UTI. E tem muitas UTIs já humanizadas. E Uhum. muitas vezes as UTIs humanizadas, eles pedem o seu leite. Eles vão buscar o seu leite lá no banco de Tá. leite para ela. Isso Porque eles fizeram, eles fizeram. É esse que no começo saía muito pouquinho do meu leite, depois mas começou a sair mais. pouquinho se chama colostro. Uhum. Essas gotas douradas, que é amarelo, né? O colostro nem é branco, ele é amarelo e ele é comida de astronauta. Ele é pouquíssimo. Uhum. Esses pouquinhos, ele faz muito, muito, muito bem. Tá. Ele é muito forte. Ele sabe Uhum. aquele entapetamento? Ele é pura vacina e remédio, Uhum. né? Então, assim, faz diferença. É importante. Agora, quando está em casa, nesse caso desse bebê, quando for em casa, tem que deixar sugar o peito. Vai grudar. Uhum. O que o bebê vai fazer? O leite não desceu ainda, ele vai estimular. O bebê vai se estimular, ele vai virar um piercing de mama. Uhum. Então, ele vai ficar, vai sugar, 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 sair, não vai querer sair. Aí a mãe vai assustar. Eu falo, não, você tem que entender que o bebê está sugando tanto e está querendo dormir no peito, acordar no peito, dormir no peito, porque ele está estimulando, através da sucção, a produção. Então, a natureza é feita, ela é sábia. A gente é que tem que interferir menos e confiar mais. Uhum. É verdade. E não, assim, tem algum risco do bebê ter algum problema se ele ficar muitas horas sem mamar, sem se alimentar nesse início de vida? Tem que acompanhar sempre. Tem risco de hipoglicemia, sim, e é por isso que depende do peso do bebê. Os bebês que nascem muito pequenos, os bebês que nascem muito grande. Bebê que dorme muito, a gente tem que acordar eles mais, a cada 2 horas, para sugar, ou ordenha, põe uma colherzinha e joga, e coloca na boca do bebê, entendeu? A gente não pode realmente. Por isso que eu tô te falando, não é que a fórmula bem indicada, não é o problema, é como oferece, quando oferece e por que oferece. Essas perguntas têm que ser feitas, entendeu? É como um antibiótico. Como, por quê e quando. Tá? E tem casos que é necessário, sim, no início, essa muleta. Aí logo uma muleta, a gente logo descarta e começa a caminhar as próprias pernas. Por isso que a gente não pode falar mal, nem criticar, porque tudo a gente tem que avaliar caso a caso. Aí é o profissional que tem que estar junto avaliando. Eu tenho umas perguntinhas de ouvintes que enviaram aqui, que eu pedi no Instagram, e eu queria te fazer. Tem uma pergunta aqui da Lilian, que ela falou que ela amamenta os filhos em tandem. E aí, vamos explicar o que é isso, né? Isso é amamentar mais de um filho ao mesmo tempo, certo? São amamentar filhos de idades diferentes ao mesmo tempo. Então, ela continua amamentando o filho mais velho, apesar de ter um bebezinho menor. Isso, ela falou que o mais velho tem 2 anos e 5 meses e o mais novo tem 1 ano e 1 mês. Ela perguntou o seguinte: enquanto eu amamentar, eu terei leite, a mama não enche tanto mais. E aí, é isso que você tinha falado anteriormente, né? Que o corpo vai produzindo sob demanda. Então, no começo é comum o peito ficar muito cheio, né? Até fica desconfortável, duro. Depois o corpo vai regulando essa produção, é isso? Então, mesmo que a mama não encha, vai produzir quando o bebê mamar, é isso? A gente acha que peito é geladeira. Peito não é geladeira e peito não é despensa. Peito é fábrica. Não é um estoque, né? Não, e ele é feito na hora que o bebê mama. Só que nos primeiros meses existe um excesso de estoque, então por isso acaba ficando um pouco mais túrgido. Mas isso não é saudável e o peito não gosta de ficar cheio. Peito normal é peito que fica mais murcho mesmo, que só desce o leite na hora que está sugando. A fábrica é just in time. Linha Toyota de produção. Entrou o pedido, sai o carro, sai o leite. Então não tem problema. E aí ela pode amamentar enquanto ela se achar conveniente e pode confiar. Até porque nessa idade eles têm que estar comendo de tudo. O leite materno tem que ser um complemento e uma questão imunológica. Essas crianças têm que estar comendo e comendo bem, né? E já com autonomia e tudo mais. Ela perguntou assim se ela corre o risco do leite secar, né? Ela tem receio da produção diminuir, se ela pode fazer alguma coisa. Mas assim, se eles estão mamando, ela está produzindo, é isso? Exatamente. Enquanto ela estiver oferecendo, ela vai estar produzindo. Então, Lilian, pode ficar tranquila. Na verdade, ela tem que trabalhar o apego. Qual é a
ela está tendo com essas crianças que não seja só do leite materno. E não precisa de grandes volumes, tá? Ela tem que fortalecer a relação dela com as crianças, dependente do ato de amamentar. O ato de amamentar tem que ser uma faceta da relação e do vínculo dela das crianças, e não a principal faceta. As crianças estão grandes, né? A mamãe está aqui, nem sempre o mamá tem que estar. Então, a gente tem que também, aos poucos, nos libertando. A gente só vai ficar com o nosso filho quando está amamentando. Não, a gente também tem que sabendo fazer aos poucos esse processo de desmame, porque algum dia esse desmame vai acontecer. Eu ia te perguntar, assim, como saber a hora certa do desmame? É uma coisa muito pessoal, mas o mais importante é fazer o processo. E o processo pode demorar mais de ano. Então, o processo começa dentro de nós. E começa na criação do vínculo que eu tenho com a criança. Meu vínculo não pode ser só o peito. Eu só vou ficar com meu filho via peito, eu só quando estou dando atenção com ele quando estou amamentando. Não pode. Tem que estar. A mamãe está aqui e o peito agora não está. Tem que ter horas assim e ela tem que, nós mães temos que nos também ver o que nos prende a amamentação, porque tem horas, mãe de 4, 5, 6 anos, que a criança não quer mais amamentar, mas a mãe não quer fazer o desmame. Então, a gente também que tem que ver o outro lado. O que está acontecendo? O que é esse gatilho? Aí, ir para terapia e ver o que essa amamentação representa para ela. O que a criança dela está pedindo. Porque, muitas vezes, a gente tem que cuidar da nossa criança ferida interior. Entendeu? Se for o contrário, né? Se a criança, a mãe quer parar de amamentar e a criança ainda quer mamar, esse desmame tem que ser feito de forma gradual, é isso? Tem gradual. Eu tenho um vídeo de 11 minutos no meu canal do YouTube chamado Desmame Respeitoso, explico bem direitinho, e ele nunca não deve ser um corte. Ele tem que ser uma coisa respeitosa, porque é igual como o final de um namoro, o final de um casamento muito bom. Né? Não deve ser uma briga, não deve ser uma ruptura. A gente, sempre que possível, tem que ser com muita amorosidade. Então, o desmame vai substituindo esses momentos. Tem alguns vídeos no meu canal do YouTube e eu estou para colocar outros. Então, quem começa a fica a dica aí para se aprofundar, então, nessa questão do desmame, né? Tem uma outra pergunta aqui da Denise, que eu acho que a gente já respondeu, que ela perguntou desde quando pode limitar a livre demanda. Como você explicou, é o próprio bebê que vai se regulando e vai acabar limitando a livre demanda naturalmente, é isso? Isso nos primeiros 6 meses. Depois de 6 meses, tem que começar. Na verdade, de 6 a 8 meses é uma coisa meio intermediária. A livre demanda existe, mas peronomútil, porque já tem que ter os horários da alimentação e a rotina alimentar. Mas ainda tem a livre demanda. Mas depois de 8 meses, aí a gente tem que... A amamentação não deve ser tão livre assim. Tá vendo como é um desmame bem devagarzinho? Por quê? Vai amamentar? Vai. Mas, por exemplo, é legal amamentar na hora, em cima do prazo do almoço? Quando a criança está com 8 meses ou 9 meses? Não, vai tirar o apetite. Mas se a criança se ela nunca tiver nenhum limite, ela nunca vai aprender também. Então, hoje em dia, as famílias, por causa dessa livre demanda, está tendo um outro problema. As mães estão com dificuldade de colocar limites e rotinas nas crianças. Então, até 6 meses é livre demanda, sim, mas depois de 6 meses, a gente já tem que começar a colocar algumas rotinas, alguns horários. A gente pode ainda fazer esse momento de adaptação, que é de 6 a 8 meses, que a criança ainda não sabe comer direito. Mas depois de 8 meses, quando a criança já começa a comer, a gente já tem que ter um pouco mais de... ter uma rotina na vida, sabe? Isso, os psiquiatras falam que rotina e previsibilidade é extremamente benéfico para o funcionamento mental da criança ao adulto. Inclusive, quando tem um trauma, seja um assalto, seja um incêndio, seja qualquer coisa, para ser recuperado um trauma pós-traumático, é urgente colocar uma rotina. É a primeira coisa, você dá uma rotina. Isso traz... tem um dia atrás do outro. E a criança, a rotina é importante. Se fica só sem rotina, fica tudo muito livre... Né? Até os rios precisam de o quê? Leitos para circular, sabe? Precisa de limite. Então, assim, a gente tudo tem sua hora. Então, assim, nem 8, nem 80. 6 meses livre demanda,
De 6 a 8, a gente vai ser um pouco mais complacente aí na introdução alimentar, depois a gente vai ter que sim, ensinando a criança a adaptação aos horários da casa e a disciplina, né, da casa. Certo, perfeito. E tem mais uma última pergunta de ouvinte aqui, da Ana, que perguntou se mamilo chato atrapalha para amamentar. Na verdade, as crianças não deveriam usar o mamilo para amamentar, elas deveriam usar a areola para amamentar. Se a criança está usando o mamilo, é porque não tem uma boa flexibilidade na areola. E vai machucar a mãe, né? O bico do peito. Na verdade, o chato não machuca. Porque a criança, para ter uma boa pega, ela não tem que pegar o mamilo. Ela tem que a boca na areola e a areola tem que estar bem molinho. Então, o formato do mamilo não importa. Não, os que são mais difíceis são mamilos muito grandes, que aí a criança pode se viciar a soltar e apoiar a boca no mamilo, que aí é o mais fácil de machucar. O chato até não tanto. O outro que é um pouco mais difícil é o invertido, que é o para dentro. Que esse conseguir uma flexibilidade bem maior. Mas a flexibilidade é a solução. Tem lá o meu canal eu ensinando e falando sobre flexibilidade também. Você fazendo isso, não precisa ficar preocupada com a forma do mamilo. E, aliás, acho que é importante também a gente ressaltar que o tamanho do peito também não interfere, né? Uma mulher que tem um peito grande não necessariamente vai produzir mais leite do que uma mulher com peito pequeno, né? Não, porque o que faz a diferença dos tamanhos do peito não são as quantidades de glândula mamária, mas assim a gordura e o tecido intersticial. E falando nessa questão do mamilo, como que é recomendado ou não o uso daquelas conchas e se em que caso que pode usar? Porque, pelo que eu me lembro aqui, né, eu cheguei a usar aquelas conchas, elas serviam para tirar um pouquinho do excesso de leite e para quem tem o mamilo para dentro ou chato, ajuda a pôr ele para fora ou não? Em que situações que pode usar? A gente evita usar porque ela pode causar umidade, gerar candidíase mamária. A gente usa o mínimo possível e a gente não faz mais o exercício de tentar colocar o mamilo para fora. Se tiver dúvidas, a gente vai marcar um segundo podcast aí, se o pessoal quiser, para a gente voltar a conversar. Tá. Eu acho que a gente podia fazer uma parte 2, sim, para a gente continuar falando mais e tirando mais dúvidas e falar de outros problemas na amamentação, como resolver. Mas foi muito legal o papo, Luciana, super obrigada. E Obrigada. Com certeza é um assunto que nunca se esgota, né? Tem bastante coisa. Obrigada, Ju. Obrigada. E esse foi mais um episódio do podcast A Mãe. Espero que você tenha gostado, que tenha ajudado. Se você ainda tem perguntas, tem dúvidas sobre a amamentação, me manda. Quem sabe a gente faz uma parte 2 desse tema. Pode mandar pelo e-mail podcastaMãe@gmail.com ou lá no Instagram, no @podcastaMãe. E é isso, então, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Podcast